Senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando o CC e nesse faremos o comentário ou o início dos comentários da prova de 2010 do curso de formação de sargentos. Senhores, a princípio vamos fazer o comentário dessas 5 primeiras questões e a seguir mais essas 4. Então, o ideal é que você dê uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-las. Senhores, vamos aqui a nossa primeira, no caso a questão de número 51 dessa prova. O enunciado vem assim: um ângulo central de alfa determina em uma circunferência de raio R um arco de comprimento L valendo ou igual a 2πr sobre 3. A medida desse ângulo é. Então, senhores, a nossa meta é determinar a medida de um ângulo central, em graus. Então, vamos dar uma lembradinha aqui do conteúdo, que no caso desse conteúdo envolve medida de arcos e ângulos trigonométricos. E como lembrete, nós trazemos aqui a formulazinha justamente desse ângulo central alfa. Esse ângulo central alfa nessa circunferência, o nosso L sendo o comprimento do círculo AB, ou do arco AB, melhor dizendo, nada mais, nada menos, corresponde ao arco, a medida desse ângulo central alfa, valendo a medida L sobre o raio da circunferência, que é o nosso R. Senhores, no nosso probleminha, nós vamos tendo então o nosso alfa igual a L sobre R. Como ele fornece o L valendo 2πr sobre 3, nós podemos aqui trabalhar com 2πr sobre 3 sobre o raio, que é o R. Senhores, nessa fração dá para a gente cancelar esse R com esse R. Ficamos então a depender de quem, senhores? E o 2π sobre 3 radianos. Senhores, 2π radianos é a volta completa de uma circunferência. Em outras palavras, é o 360 graus. Divididos por 3 equivale, senhores, então a 120 graus. Opção correta é a B. Vamos à questão, senhores, de número 52. Multiplicando-se um número complexo Z, o número complexo 2 menos 3i pelo seu conjugado, obtém-se. Então, senhores, o pedido é a multiplicação de um número complexo pelo seu conjugado. Temos aqui essas 4 opções. Senhores, o número complexo, nada mais, nada menos, a sua unidade imaginária, que para dar uma lembradinha, o i ao quadrado igual a menos 1. O conteúdo, ou o assunto, melhor dizendo, é em termos de números conjugados do complexo. Senhores, se temos um complexo Z, o seu conjugado representamos por Z barra. E para você determiná-lo, se você tem que o Z é A mais BI, o seu conjugado, ou seja, o Z barra, é o A menos BI. Conservamos a parte real e a parte imaginária você troca o sinal. Senhores, vamos no nosso problema considerar o nosso Z sendo 2 menos 3i. Então, por sua vez, continuando com a parte real e trocando o sinal da parte imaginária, esse conjugado, o Z barra, é o 2 mais 3i. Senhores, ele pretende o quê? Ou pede o quê? A multiplicação entre eles. Então, senhores, vamos ter que multiplicar o 2 menos 3i pelo 2 mais 3i. Olha, gente, nós temos nada mais, nada menos uma multiplicação, dando uma lembradinha aqui dos notáveis, produto da soma pela diferença entre dois termos. Sempre vale o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, A menos B vezes o A mais B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Senhores, aqui o nosso A é o 2 e o nosso B é o 3i. Então, senhores, aplicando a formulazinha, o produto dos notáveis, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui um detalhe, né, senhores? O 2 ao quadrado é 4 menos 3i ao quadrado, aplicando em uma das propriedades das potências. Ficamos com 3 ao quadrado, que é 9, vezes o i ao quadrado. Mas quem é i ao quadrado, senhores? É a unidade imaginária. Podemos então citar que aqui ficamos a depender de 4 menos o 9 vezes o menos 1. E aí, senhores, 4 mais o 9, chegamos ao 13, representando ou valendo o produto da soma pela diferença entre esse complexo e seu conjugado. Opção correta, opção D. Senhores, a questão 53. Seja um retângulo de comprimento C e largura L, aumentando-se o comprimento em 1/10 do seu valor,
para que a área não se altere, a largura deverá ser igual a. Então, senhores, nós temos pela frente o problema de geometria plana, envolvendo, digamos, o conteúdo retângulo e áreas. Ora, para dar uma lembradinha, se nós temos um retângulo, a sua área, nada mais, nada menos, é o seu comprimento vezes a sua largura, que é justamente o citado a princípio. Vamos considerar a área do primeiro retângulo dependendo de A, ou denominada de A, sendo C vezes L. Senhores, vamos ter agora um novo retângulo, em que o seu comprimento vamos aumentá-lo de 1/10, e o pedido é qual será a largura desse retângulo se as duas áreas são iguais. Então, vamos aqui calcular o aumento, ou como fica, melhor dizendo, o comprimento desse novo retângulo com o aumento de 1/10. Então, senhores, o novo comprimento, o NC aqui, digamos, vai ser C mais 1/10 C, é 11C sobre 10, né? Ou 11/10 de C, como queiram. Bom, a nova área, nós vamos ter agora a condição de chegar lá. A nova área, vamos denominá-la de NA. Fica, então, a depender do comprimento vezes a sua largura, que é o problema. Senhores, para chegarmos, então, ao final do problema, as áreas não devem ser alteradas, ou seja, para chegarmos ao L, vamos igualar a nova área, 11/10 de C vezes L, vezes a A anterior, que é a CL, né, a primeira delas. Então, senhores, nessa equação, podemos aqui cancelar esses 2C, e para chegarmos ao L, que é o pedido, podemos aqui passar esse 10 está dividindo, multiplicando, e o 11 está multiplicando, dividindo. Em outras palavras, isolando o L, podemos também multiplicar essa fração pela inversa de 11/10. Vamos fazer assim, cancelamos o 11, cancelamos o 10, vai ficar só o L, e aqui, senhores, 10 sobre 11 do L minúsculo. Então, senhores, o L pedido é 10 sobre 11 do L minúsculo, no caso de opção correta é a B. Senhores, vamos a 54, uma pirâmide quadrangular regular, tem 6 centímetros de altura e uma base de 8 centímetros de perímetro. Pirâmide retangular, pirâmide quadrangular, 6 centímetros de altura e 8 centímetros de perímetro. O volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos é, senhores, problema de geometria espacial, envolvendo pirâmide quadrangular, pedido seu volume. Vamos supor que aqui tenhamos a nossa figura. Então, nós temos uma pirâmide quadrangular, vamos considerá-la de lado L, e a sua altura, conforme o dado, 6 centímetros. Senhores, o volume de uma pirâmide, nada mais, nada menos, é dado pela formulazinha área da base vezes a sua altura dividida por 3. Né? O perímetro dessa base, perímetro da base, já que é um quadrado, é 4 vezes L. E a área da base, senhores, já que também é um quadrado, é L ao quadrado. Bom, gente, envolvendo essas formulazinhas aqui, ficamos a depender do cálculo, inicialmente, do cálculo da área da base. Ou seja, nós temos, para chegarmos à área da base, vamos ter que determinar o L da base. O 2P, que é o perímetro, nós temos que ele vale 8, valendo 4L. Senhores, se 8 é 4L, para chegarmos ao valor do L, é só dividir por 4. Chegamos, então, ao lado da nossa base da nossa pirâmide, valendo 2 centímetros. Ora, se temos a altura e temos que é 6 centímetros, e agora temos o lado da base, podemos, então, tranquilamente calcular o problema, porque a área da base, chegamos a, se é um quadrado, é L ao quadrado, e 2 ao quadrado são 4 centímetros quadrados. Então, senhores, se temos agora a área da base e a altura, o volume acabou, porque o volume nada mais, nada menos, é a área da base vezes a altura dividida por 3. Então, senhores, chegamos a 8 centímetros cúbicos, o volume dessa pirâmide. Em termos de opções, é a opção C. Senhores, o valor de I elevado a 11 menos I a 21 menos I a 32 é, senhores, temos aqui, podemos citar assim, uma expressão envolvendo números complexos,
nas potências do i. E aí, novamente, né, i ao quadrado da unidade imaginária valendo menos 1. Senhores, em relação às potências do i, tá? O i elevado a um expoente n natural, eles se repetem, as suas potências se repetem de 4 em 4 unidades. Ou seja, i elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é i ao quadrado é a unidade, é menos 1, i ao cubo é i vezes i ao quadrado, chegamos a menos i. Daqui para frente, senhores, esses valores vão se repetir de 4 em 4. De uma maneira generalizada, nós podemos citar o seguinte: i a 4n é 1, i com 4 elevado a 4n mais 1 é o i elevado a 4n mais 2 é o menos 1, e i elevado a 4n mais 3 é o menos i. Usamos muito o processo de você dividir o expoente por 4 e utilizar o resto. Então vamos fazer assim que é mais rápido. Ó. I elevado a 11, se você dividir 11 por 4, é o 4 vezes 2 mais o 3, né? 8 mais 3, 11. Então, senhores, trabalhamos com i elevado a 3, e i elevado a 3 é o menos i. I a 21 é 4, dividindo 21 por 4, ficamos a depender de 4 vezes 5 mais 1. Trabalhamos com i elevado a 1. I elevado a 1 é o próprio i. Finalmente, i a 38 é o 4, dividindo novamente aí, 38 por 4, é o 4 vezes 9 mais 2. Chegamos a trabalhar com esse valor valendo i ao quadrado, que é menos 1. Senhores, a nossa expressão, substituímos, né? I elevado a 11, ficamos com menos i, menos i a 21, ficamos o menos i, e o i a 38, menos o i a 38 é menos 1. Senhores, nada mais, nada menos, dando arrumadinho nisso aqui, ficamos aqui a depender, ó, de menos 2i mais 1. É o valor, então, senhores, da nossa expressão em termos de alternativas ou opções, é a opção A. Senhores, a 56. Se a maior das raízes dessa equação terceiro grau é igual à soma das outras duas. A maior é a soma das outras duas. Então, seu valor, quer dizer, o valor da maior é divisor de qual desses números, né? Senhores, então vamos aqui executar da seguinte forma. Nós temos aqui um problema de equações algébricas e vamos envolver ou realizá-lo usando as relações de Girard. Numa equação de terceiro grau, ax3 mais bx2 mais cx mais d igual a 0, nós temos essas três relações. A soma das raízes 1 a 1 é o menos b, o oposto coeficiente variável segundo grau sobre o a, coeficiente de comando. O produto entre elas tomadas 2 a 2 é o c sobre a, e o produto entre elas é o oposto do termo independente sobre a. No nosso caso, vamos considerar aqui o seguinte: sendo x1, x2 e x3 o conjunto de solução dessa equação. A dependência do enunciado, nós temos que uma raiz é maior do que as outras. Então, vamos considerar a maior delas sendo a x1. E, além disso, nós temos que esta maior equivale à soma das duas outras. Ou seja, x1, que é maior, equivalendo ou igual à soma de x2 mais x3. Senhores, vamos usar a relação de Girard da condição da soma. A soma das três, ó, é o menos b sobre a. Na nossa equação, será o menos c, 6, sobre o coeficiente a1. Isso aqui é 6, ou seja, a soma das três é 6. Senhores, vamos usar agora um dado do problema. A soma de duas delas, ou seja, x2 mais x3, é a primeira. Então, senhores, vamos determinar a maior delas. A soma das duas, x1 variáveis, né? No caso, x1 mais x1, dá o 2x1 igual a 6. Dividindo essa equaçãozinha por 2, ou então isolando x1, chegamos a x1 igual a 6. Senhores, x1 é a nossa maior. Esse 3 é um divisor de quem em relação às opções? Apenas do 18. Ou seja, a opção correta do problema é a opção C. Senhores, A57. Escrevendo 9 meios aritméticos entre o 15 e o 45, obtém-se uma PA, cujo sexto termo é, senhores, o pedido do problema é o sexto termo dessa progressão. Vamos considerar o temos pela frente uma progressão aritmética
em que a fórmula do termo geral é o A índice n igual a A índice 1 mais n menos 1. E temos que encarar um problema também de interpolação. Senhores, apenas um pequeno lembrete. A condição do problemas de interpolação, nós temos as extremidades e podemos determinar os termos entre elas. Ou seja, consideramos aqui, ou temos dessa PA do enunciado, o seu primeiro e último termo, e bem como o número de termos, que você adiciona as duas extremidades com os termos a serem inseridos. E, em geral, problemas de interpolação é você determinar a razão. Bom, senhores, no nosso caso, nós temos uma PA em que devemos inserir 9 meios entre o 15 e o 45. Então, aqui nós temos 9 meios. Senhores, nessa PA, nós podemos considerar o primeiro termo sendo o 15 e o 9 mais um 10 mais a outra extremidade, o 11º, 45. Senhores, se ele está em busca do sexto termo, se a gente já temos o primeiro, se conseguirmos a razão, acabou. Então, vamos usar o cálculo da razão. Senhores, usando a fórmula do termo geral, com esses dados, ou seja, o A índice n, vamos considerar o A índice 11, e o A índice n e o A índice 11 valendo 45, e o primeiro termo valendo 15, podemos então trabalhar com essa termo geral, sendo A índice 11 igual a A índice 1 mais 11 menos 1, é o 10R. Senhores, o A índice 11 é 45, o A índice 1 é 15. Isolando então o termo em R nessa equação e determinando o valor do R, chegamos o R valer 3. Senhores, se temos o primeiro termo e a razão, nós temos o sexto, porque é só a gente usar termo geral. No nosso caso, ficamos a depender do A índice 6 igual a índice 1, 6 menos 1 é um 5R. E aí, senhores, o A índice 6 fica a depender do primeiro termo, que é 15, mais 5 vezes o 3. 15 mais 15 é o 30. Concluímos então, senhores, que o sexto termo dessa progressão é o 30 e a alternativa é a B. Senhores, vamos a 5.8. Questão de número 58. Um cone e um cilindro, ambos equiláteros, têm bases e raios congruentes. A razão entre as áreas das secções meridianas do cone e do cilindro é... Então, senhores, ele quer a razão entre áreas das seções meridianas do cone e do cilindro. Para você resolver essa questão, nós temos que conhecer um pouco da geometria espacial e áreas de seção meridiana. Senhores, vamos considerar duas figuras espaciais, que são o cone e o cilindro, com o mesmo raio. Vamos considerar raio R. Senhores, vamos considerar que esse nosso cilindro trata-se de cilindro equilátero. Então, senhores, se esse cilindro é equilátero, a sua geratriz é 2R, né? Ou seja, a geratriz do cone é igual à soma da condição do círculo dos raios da base. Senhores, a seção meridiana, quer dizer, se traçar um plano perpendicular a essa base, você chega a obter um triângulo equilátero no caso de raio 2R. Senhores, para então determinarmos a área dessa seção meridiana, vamos denominá-la aqui de AC, que é a seção meridiana do cone. Vamos trabalhar para cálculo da área desse triângulo. Nós vamos considerar aqui a metade dela, sendo então uma figura de raio R e H, a sua altura. Vamos determinar H para a gente matar a altura, a área desse triângulo, né? Então chegamos aqui, senhores, se nós temos um triângulo retângulo, no caso aqui em 60 graus, podemos dizer que a tangente 60, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, senhores, tangente 60 graus é raiz quadrada 3. Então, senhores, para matarmos então aqui o H, ficamos então com o H depender de R raiz quadrada 3. Pronto, senhores, a área dessa seção será, no caso do cone, base vezes a altura, que voltamos a citar que é o triângulo equilátero. A base dele é 2R e a sua altura é justamente o que encontramos, R raiz quadrada 3. Senhores, simplificando esse 2, chegamos então à área, do caso do cone, seção meridiana do cone, sendo raiz quadrada 3 vezes R ao quadrado. Senhores, vamos então agora à luta pela área do cilindro, né? Já temos que chegar
para podermos chegar à razão dessas duas seções. Então, cilindro equilátero. Senhores, trata-se de um cilindro que a sua altura, ó, equivale à sua condição de base, 2 ao círculo da base, né? Ao diâmetro da base, que é o 2R. Então, senhores, a seção meridiana, né? Você passando aqui um plano perpendicularmente às duas bases, chegamos a um quadrado de lado 2R. Senhores, a área dessa seção, que é a seção do cilindro, vamos chamar de aqui. Senhores, se é um quadrado, não tem problema, a sua área L ao quadrado, ou seja, 2R vezes 2R é 4R ao quadrado. Se temos as duas áreas, podemos chegar ao pedido. A razão entre elas, área do cilindro, que é 3, raiz quadrada 3R ao quadrado, sobre a área quadrado, ficamos assim, sobre 4R ao quadrado. Dá para simplificar R ao quadrado, senhores, conclusão, a razão é a raiz quadrada 3 sobre 4, a opção do problema é a B. Senhores, simplificar a expressão tangente x mais cotangente de x sobre cossecante de x, obtém-se. Cossecante, cosseno, etc. Bom, vamos aqui, senhores, fazer ou dar uma lembrada sobre as relações trigonométricas, né, senhores, as principais delas. A relação fundamental, cosseno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1 para qualquer arco alfa, né, qualquer ângulo alfa, a tangente é seno sobre cosseno com as devidas condições e assim vai. Aqui temos então as 5, né, que usamos mais, principalmente nesse nosso probleminha. Bom, vamos então escrever tangente, cotangente e cossecante, tudo em função das fundamentais que é seno e cosseno. Então, tangente é seno sobre cosseno, mais cotangente é o cosseno sobre seno, que é justamente o inverso. Sobre cossecante é o inverso do seno, sobre o cosseno. Temos todos aqui ao lado. Senhores, vamos dar uma arrumadinha aqui nesse numerador. Tirando o mínimo, né, que é o cosseno vezes o seno, e fazendo essa operação, chegamos aqui. Cosseno x, seno x dividido por cosseno x, dá seno x, vezes seno x, seno ao quadrado. Mais, esse produto dividido pelo seno dá o cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Permanece o mesmo denominador. Senhores, aqui nós temos a relação fundamental, né, que é 1. Então, aqui ficamos a depender de quem? Ó? De 1 sobre cosseno seno, 1 sobre seno, dividir frações, conservamos o numerador e multiplicamos pela inversão. Senhores, nesse produto dá para a gente simplificar o seno. Ficamos então, senhores, a depender de quem o produto? 1 sobre cosseno x, que nada mais, nada menos, é a secante de x. Senhores, em termos de opção C é a secante de x. Bem, gente, deixamos a seguir essas questões para o nosso próximo vídeo, né? No caso, são 8 questões. O ideal é que você tente fazer as suas resoluções. Do mais, senhores, bons estudos e até a próxima.